Olá, boa tarde a todos. Estamos aí com mais um Outtalks. Outtalks aí que é o nosso espaço de conversa com executivos do mercado, que a gente fala aí sobre marketing, vendas, jornada de compra, inovação, tecnologia, enfim, todos os temas aí que permeiam a área de negócios e que os executivos e o mercado, de forma geral, pedem aí para o Outmarketing falar, e são os temas que a gente escuta aí nas reuniões e que a gente acha que faz sentido sempre trazer, porque trazer conteúdo é uma das principais aí características e de alguns dos objetivos da Outmarketing, né, que é levar a educação para o mercado com base em conteúdo. E hoje a gente está aqui com um parceiro e um cliente nosso, um cliente especial aí, que a gente tem construído boas estratégias em conjunto, boas ações em conjunto, estão aprendendo muito aí, porque é uma pessoa que conhece bastante. Então, a gente vai falar com o Matheus Pedrosa, que é o CEO da Fralia. A Fralia, para quem não conhece, é uma indústria alimentícia de derivados de cacau, e que traz aí principalmente, que é o mais interessante, um novo conceito para a indústria de cacau e chocolate aí, com um modelo de negócio muito mais ágil e mais moderno. Então, é um negócio que realmente vale a pena conhecer. Matheus, que está aqui com a gente já, Matheus é o CEO da Fralia, faz parte do conselho de algumas outras empresas, está bem ativo aí no mercado, é o atual presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da Indústria da FIENG e recentemente foi o presidente da FIENG Jovem. Então já tem um bom relacionamento aí no mercado da indústria e já passou por grandes empresas aqui, que principalmente, que está dentro do nosso mercado aí, principalmente, que é a Algartec, que também já foi um cliente nosso, mas que ele também já teve uma grande expressão, inclusive, lá, atuando com a área comercial e, claro, tendo essa visão toda de jornada de compra. Então, Matheus, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite e para falar com a gente aqui um pouco hoje sobre jornada de compra. Alexandre, eu é que agradeço e, bom, o convite não podia ter sido mais gostoso para mim, que eu sou um verdadeiro apaixonado por vendas, por marketing, por entender cliente, entender pessoas. Então, para mim, quando me chamam para bater um papo igual esse, é quase como me chamar para sentar num boteco para bater uma prosa boa. Então, eu é que agradeço e vai ser um prazer aqui estar com vocês hoje nesse quadro aqui da Outmark. É isso aí. E a ideia do Talks é justamente essa, né? A gente realmente bater papo aqui sobre algum tema específico e, e levar esse conhecimento, que é o que a gente sabe do mercado, né? E justamente quem escutar também poder trazer para a gente de volta, talvez, feedbacks complementando que essa troca do mercado, essa troca de conhecimento que faz todo mundo aprender e desenvolver. E aí, Matheus, antes da gente falar aqui sobre a jornada de compra, que eu vou falar um pouco sobre o tema, conta para a gente um pouco sobre a Fralia, o que que a Fralia faz, como que ela está no mercado, enfim, até para todo mundo situar quem é a Fralia. Perfeito. A Frali é uma indústria de semi-processados de cacau, então a gente compra as amêndoas de cacau dos produtores, né? E a gente faz o processamento dessas amêndoas, a gente transforma ela em pó de cacau, em manteiga de cacau, em chocolate em pó, e vende os nossos produtos, na verdade, são insumos para a indústria alimentícia, né? A gente ainda não tem uma marca que acessa diretamente o consumidor, a não ser no mercado que a gente chama de food service, que é na área profissional, mas a gente acessa diretamente esses consumidores que são culinaristas, sorveteiros, panificadores com produtos com marca nossa, mas invariavelmente o nosso produto é um insumo para a indústria alimentícia, para o transformador ou para a indústria alimentícia, né? Eu venho da área de tecnologia, eu trabalhei, como você mesmo citou aí no mini currículo, um bom tempo na Algartec, antes na Sinos Technologies, integradores de serviços de TI, implementei RP, fiz integração de sistema, desenvolvimento, então conhecia já um pouquinho da área de tecnologia, vinha acompanhando toda essa transformação que a tecnologia vinha trazendo para os modelos de negócio, e principalmente para o relacionamento com o cliente, para a jornada de compra, e trouxe para a Fralia, que era uma indústria que a minha família já tinha investido, no momento que eu assumi a empresa para a gente fazer a profissionalização, um pouco dessa abordagem que tem sido bem sucedida. A gente vai completar agora 8 anos, a gente cresce 40%, 50% todo ano já, graças a Deus. Vamos fechar mais um ano muito bem, em cima desse modelo, que é um modelo que a gente montou de atendimento direto, de relacionamento muito próximo, baseado muito em tecnologia para estar próximo do cliente. Muito bom. E a gente, né, com essa proximidade nossa aí, nessa relação comercial, marketing e Fralia, a gente tem visto realmente que o modelo de negócio seus, ele diferencia quando a gente pensa num segmento, né? Vocês estão em processamento ali, mas na indústria, o formato que vocês fazem. Vocês trazem muito um conceito de
do modelo de negócio de serviço, de produto, mas não só da indústria, né? Vocês conseguem mesclar isso tudo e transformar a empresa, que é naquele conceito realmente ser uma empresa, dá uma visão de uma empresa mais moderna e mais ágil. Né? Ela sai daquele peso só da indústria ali de produção, aquele galpão ali, e pronto, acabou, né? Você tem esse processo e com a equipe toda também falando essa mesma língua. Então, isso é super legal. E eu convido todo mundo a te procurar e se tiver interesse de conhecer do modelo, que realmente estou falando aqui porque eu acho que realmente é um modelo interessante e faz sentido para quem tiver interesse de conhecer. Quando a gente vai analisar um pouquinho das metodologias que tem no mercado, não tem nada nem tão novo assim, né? O pessoal É, fala de growth marketing, sales scale, como se fosse algo que nasceu ontem. Na verdade, nós estamos é, falando de coisas que estão sendo aplicadas já há um bom tempo, há uns 15 anos aí no mínimo, né? E muito bem aplicadas no mercado de serviço, de tecnologia e tudo mais. Quando eu vim para a indústria, eu vi primeiro uma necessidade muito grande de dominar o canal de relacionamento e de venda sim, com o cliente, né? A indústria ela tem um modelo meio que consolidado de venda por representação, com canal indireto, que trouxe grande sucesso em alguns momentos, onde o grande foco da indústria era gerar escala de produção. Então, ela sim, precisava criar canais que desovassem essa escala de produção muito rápido, só que, invariavelmente, como o foco era o produto, se trabalhava muito um produto único, mas muito bom, dentro de um padrão, e se criava escala. Né? O que a gente vê no mercado de hoje em dia é que isso vem mudando. Né? O nível de customização em massa ele alcançou um nível satisfatório. Então, aquela antiga frase do Henry Ford, que você pode querer qualquer carro desde é, que ele seja preto, já não é mais verdade. Você pode querer qualquer carro desde que seja a cor que você quiser, e eu sou obrigado a te atender, mais ou menos exato, assim que funciona hoje. Obviamente, toda a indústria fica tentando criar modelos de replicabilidade para poder ganhar escala, né? Ganhar eficiência, custo. Mas nesse modelo que a gente tentou criar, trazer um pouquinho dessa leitura do que o mercado de serviço faz, de acompanhar a jornada de compra do cliente como um todo, está muito próximo disso, para poder refletir isso no chão de fábrica. Tirando um pouco do foco do produto, acho que a gente não pode perder nunca o foco do produto, exato, entregar qualidade é fundamental, mas olhando também para o foco do cliente, para o que ele, quais são os desafios que ele encontra nessa jornada, porque se você for olhar, a Fralia vende uma commodity. Então, se eu exato, for vender commodity, basta o meu cliente acessar a bolsa, ver quanto está o cacau e me pagar. E o exato. que a gente tenta levar para ele é entender toda essa jornada de consumo do cacau para poder facilitar a vida dele. Exato. E até o modelo seu aí tem um modelo que você consegue criar uma recorrência, né? Então, você tem o escudo Frali aí, que ele, de uma certa forma, mesmo né, lidando como uma commodity, que tem o preço da bolsa lá que está e tudo mais, mas você consegue fazer com que o cliente tenha uma recorrência, que já é uma forma diferente, uma estratégia diferente que você pode utilizar aí com o mercado. Então, até pegando já um gancho aqui do que a gente vai falar, a gente hoje o foco é falar da indústria, né, onde você está bem situado aí, você tem essa experiência tanto da Fralia quanto com a Fieng. A gente percebe que a indústria ela tem evoluído cada vez mais e buscado mais ações aí de marketing, venda e pós-venda, e tem usado a tecnologia não só mais para a produção, como você acabou de falar, de focado no produto só, mas também para as áreas de negócio. Né? Então, pensando no que a gente vai falar hoje, jornada de compra aqui, a indústria já tem utilizado em marketing, venda e pós-venda soluções, tanto um CRM que vai integrar as três áreas, que vai integrar com a RP, você tem uma inteligência artificial já entrando de alguma forma nessas áreas da jornada de compra para otimizar processos, seja para o atendimento, seja para ajudar a venda, seja para ajudar a marketing na produção de conteúdo, enfim, já começa de alguma forma a ter o uso da tecnologia em áreas de negócio, que isso já é uma transformação, né? E essa transformação, ela vem cada vez mais trazendo uma remodelagem para esses negócios da indústria, porque marketing, venda e pós-venda tem começado a buscar, como vocês têm feito aí na minha percepção, que é buscar do varejo, buscar do serviço lá, o que é feito lá, por que uma recorrência funciona, por que o atendimento no pós-venda é importante, não é só vender o produto e acabou o trabalho. Então, tem colocado isso para dentro da indústria, as áreas têm buscado isso, e com isso crescido cada vez mais essa transformação digital em marketing, venda e pós-venda. E aí, quando a gente pega aí o processo das revoluções industriais, né, nos últimos anos aí, a indústria 4.0
ela marca um início de uma revolução tecnológica com a integração da automação, Big Data, IoT foi falado muito, né? A área de tecnologia é muito próxima da indústria, inclusive, para isso, e a própria inteligência artificial nos processos industriais, então, a linha de produção cada vez mais inteligente, mais automatizada. A indústria 5.0 agora chega já com um olhar, né, de uma colaboração mais humanizada, né? Então, você tem que ter eficiência, mais criatividade, mais personalizada, como você acabou de citar aí sobre a questão do carro, que traz o humano ali para impactar realmente no relacionamento das empresas com o cliente e ter esse foco no cliente durante toda a jornada, né? Marketing, venda e pós-venda, sempre garantir ali com o cliente no centro. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa em indústria, a gente geralmente, né, se você perguntar para qualquer pessoa aí que não está diretamente na indústria, a gente fala, o que você pensa na indústria? Provavelmente vem ali Charles Chaplin ali em Tempos e Movimentos, naquela ideia de uma fila de produção em que você tem que ser eficiente, né, o modelo de Taylor ali, que você tem que ser eficiente para poder fazer uma entrega rápida e todo mundo com a operação certinha ali. E aí, te fazendo já a primeira pergunta aí como que hoje você percebe essa mudança no comportamento da indústria, e considerando, claro, né, todas as revoluções industriais aí que vêm de tempo em tempo acontecendo, o impacto na forma de fazer negócio do segmento, né? Que se a gente pensar hoje na indústria 5.0, que o foco é a personalização em massa, e mais o valor do humano no processo, como que isso afeta aí realmente os compradores em relação à personalização, não só do produto, mas do atendimento, né? Porque eu posso personalizar o carro aí, como você falou, mas se eu não personalizar um atendimento no pós-venda porque meu carro deu problema, eu posso gerar um problema. Então, como você enxerga aí essa questão da revolução industrial associada a essa personalização que é exigida hoje? Você trouxe um excelente exemplo, né? Eu posso personalizar o carro, mas se eu não souber nem perguntar como é que o cliente quer o carro, fica difícil, né? Exatamente. Processo estruturado. Eu acho que você citou muito bem as revoluções aí que a gente vem passando, mas tem uma coisa muito interessante na Revolução 4.0 que ainda não acabou, e da 5.0 que já começou, que é uma loucura isso, né? Essas duas revoluções diferentes das outras, assim, até no mercado de tecnologia você vê muito isso, né? Normalmente as tecnologias de revolução, né, de movimento de massa que transformam, elas são adotadas no topo da pirâmide e aos pouquinhos elas vão ganhando densidade, vão barateando e vão chegando para a base da pirâmide, né? Na indústria 4.0, a gente tem uma primeira grande transformação que é o seguinte: normalmente a gente se você pegar as revoluções industriais, da 1 para 2, da 2 para 3 e até a 3 para 4, né? Quer dizer, até a 3, você tem um grande investimento. Então, nós estamos falando de CAPEX. Você faz um investimento para recuperar esse investimento. Você instala recurso para recuperar o recurso. Na indústria 4.0, a transformação digital que a indústria começa a sofrer, ela traz uma coisa muito interessante, que você começa a tirar do OPEX o dinheiro para fazer o CAPEX. Porque muitas das vezes é um entendimento de dados, da sua situação, estruturar a informação para você poder fazer essa revolução digital, né? Então, o início de tudo, na minha opinião, a gente lida muito com isso, com o industrial chegando lá na FIENG e querendo fazer. Eu preciso ir para 4.0, como é que eu faço? A resposta mais simples que a gente sempre dá é: cara, você tem informação estruturada na sua empresa? Seja ela administrativa, comercial ou de produção? Porque se você não tem informação, não tem jeito de a gente partir para lado nenhum, né? E óbvio, na indústria 4.0, como você bem citou, a gente está falando de sensoriamento, IoT, Big Data, que nada mais é do que grandes volumes de dados gerando informação, né? E cada vez mais em tempo real. Então, começa daí, né? 4.0, quando a gente começa a tirar do OPEX de oportunidades que estão ali dentro da indústria o dinheiro para fazer o investimento da transformação digital. E na 5.0 tem uma outra loucura que é o seguinte: a gente pega, por exemplo, a inteligência artificial. Hoje, se você for medir o nível de adoção de inteligência artificial nas empresas como todo, não estou dizendo só na indústria, as pequenas e médias estão acelerando esse processo muito mais rápido do que o topo da pirâmide, as empresas enterprise. Porque lá em cima tem toda uma preocupação com compliance, com cibersegurança, etc. e tal. E o cara que está no modo sobrevivência aqui embaixo, ele às vezes desconsidera e vai tocando a vida e vai tirando valor disso. Então, pela primeira vez numa revolução tecnológica, você vai massificar a tecnologia mais rápido do que a adoção no mercado corporativo enterprise. Isso é fato, já está dado, já está acontecendo, né? E isso, só que aí, assim, o que a gente percebe
Primeiro, a pandemia trouxe para a indústria a necessidade, a realidade, o choque de que a indústria precisava falar com o cliente dela. Porque, via de regra, tá? Não estou generalizando aqui, a gente sabe que Sim, modelo de negócio muda um pouquinho, exato. mas a indústria produzia em escala aquele produto e ela tinha os canais de desova daqueles produtos, que basicamente era quem ia para a rua vender o produto. Aí, de repente, está todo mundo em casa. Como é que eu faço se o meu distribuidor, que vendia 80% da minha produção, simplesmente não pode sair de casa? Né? E o cliente do meu distribuidor está fechado. Mas eu tenho cliente querendo comprar meu produto, só não tem condição mais de ir na loja. Como é que eu faço isso? Então, teve muita indústria que foi sentir pela primeira vez, na base da obrigação, a necessidade de conhecer o seu cliente. E é daí que vem muito da necessidade de você mapear a jornada do cliente, de entender profundamente o cliente, conhecimento esse que antes estava na ponta e nem era seu, Sim, nem informação para muitas indústrias você tinha. E agora a indústria percebeu a necessidade dela ter esse ativo, cliente muito mais próximo dela. Né? E para isso, para você extrair valor disso, você precisa de um método, de um processo. Porque se você não tiver um método, um processo, e hoje o que a gente escolheu aqui na Fralê foi apoiar isso com muita tecnologia, fica muito complexo você gerir, principalmente quando você vai falar em escala nacional, internacional, clientes de nuances diferentes, linhas de produto diferentes. Você precisa ter um processo muito bem estruturado que te oriente e oriente seu time de vendas a trabalhar com isso. E mais, né, se você vai permanecer com algum tipo de canal indireto, e eu não tenho nada contra canal indireto, a necessidade desse processo ainda é mais urgente, porque você precisa controlar a informação que está na ponta e precisa exato. despertar o interesse de quem está na ponta de te fornecer essa informação também. Então, esses pontos de relacionamento são muito importantes. Eu entendo que a indústria despertou para isso. É notório o número de e-commerces que vem surgindo, que é a indústria falando direto com o cliente dela. É notório movimentos de equipe de venda sendo internalizadas para que a indústria passe a ter mais próximo dela a informação do cliente, porque esses movimentos eles não voltam. Né? E aí, dessa proximidade é que começou a surgir, através da tecnologia, a viabilidade de se fazer customização em massa e, por parte da indústria, o ouvido para poder ouvir o cliente e falar assim, cara, então é isso. Eu vendia isso nessa gramatura Sim, aqui, mas, na verdade, se eu dividisse em dois aqui, eu vou vender mais e vou atender melhor meu cliente. Estou dando um exemplo sim, sim. chulo de Mas coisas lógico, óbvias que tem muita exato. indústria entendendo e que nunca sonhou, nunca imaginou que seria dessa forma, ela simplesmente assumiu. E uma coisa muito interessante, né? Isso a gente vem percebendo muito. Eu falo aqui na Fralê direto. Existe um efeito manada que, às vezes, você tem uma indústria que ela é líder de um segmento e que, por ela fazer desse jeito, basicamente o mercado inteiro faz daquele jeito. Vai lá e Só que copia. falta aquele olhar crítico de alguém no mercado e falar o seguinte, cara, isso foi sempre feito assim, mas não é o melhor jeito de fazer. Exato. E só quem vai te dizer isso é o cliente. Se você escutar o cliente, tiver um processo estruturado de escuta e relacionamento com esse cliente para perceber essa nuance. Então, quando a gente fala que o Davi tem brigado com o Golias e tem ganhado cada Uhum. vez mais, é em relação a isso. Porque a tendência de todo mundo que é entrante no mercado ou que é um player menor no mercado é copiar o líder. E às Exato. vezes o líder está fazendo errado e ele é líder por uma questão de consolidação, de tempo, de maturidade do produto, ok, mas às vezes ele está fazendo errado e nem ele sabe. Nem E ele uma percebeu. indústria mais ágil, que tem o processo de escuta e se movimenta para isso, de repente tem crescimentos exponenciais e ninguém entende por quê, simplesmente porque ela está próximo do cliente e soube ouvir o cliente. Sim. Então, acho que 4.0 é dado, estruturar primeiro a informação para depois você extraindo o valor dessa informação e pagando a conta do investimento que tem que ser feito. E no segundo momento, quando a gente vai falar de 5.0, que aí entra a inteligência artificial, uma das coisas que eu sempre destaco já vi muita empresa embarcando numa onda de tecnologia por tecnologia e dá com burros na água porque esqueceu do diferencial que a pessoa por trás da tecnologia pode levar para o seu negócio. Então, não tem Sim. ninguém substituindo o encantamento que uma pessoa pode ter com a outra, o valor que o talento pode exercer no negócio. A gente precisa potencializar essas características de uma cultura bem feita dentro das organizações para que a tecnologia possa fazer isso chegar cada vez mais redondo e cada vez melhor ao Isso. cliente.
é usar a tecnologia a favor, né? Não ser ela responsável por tudo, né? A cultura, processo, pessoas, enfim, ter isso tudo com a tecnologia como base ali para isso tudo em cima casar. E aí, quando você fala aí desse cenário que talvez a grande ela já vem com um modelo e o pequeno vai copiar, ou o próprio grande vai copiar o que o outro está fazendo porque acha que aquilo lá é o sucesso, pensar na jornada, né? Aí você fala também de poder analisar ali o cliente. Então, se a gente está falando de personalizar uma jornada, a gente está falando que marketing tem que escutar o que o potencial mercado está falando, e agir daquela forma. A área de produto tem que pensar também, para ver, né, o que você falou, o cara queria, ele só vende 1 quilo, mas o cara quer comprar 100 gramas, e aí a gente tem que fazer isso acontecer de uma forma mais inteligente, porque o cliente precisa desse formato agora. O time de vendas precisa escutar também o cliente, e o time de pós-venda, o potencial cliente, e o time de pós-venda também escutar o cliente, porque o cliente às vezes comprou uma vez e não comprou de novo, você tem que entender o porquê não, o que ele tem reclamado mais, tal e pronto. Então, de novo, a gente pensa na jornada aí de uma forma completa com todas as áreas, e essa automação aí da área, juntamente com pensar numa jornada. Hoje você enxerga que a indústria ela realmente entende esse processo de marketing, venda e pós-venda, e que isso realmente impacta nos negócios, ou ainda é um cenário de, de desejo, né? Ainda é a modinha que você falou no início aí, que talvez ainda está, pô, é legal de ter, o pessoal nem sabe que isso tem há tanto tempo e não está usando, mas você acha que ainda já é aplicado hoje, pensar na jornada? Eu te diria o seguinte: a necessidade vem fazendo cada vez mais a procura se tornar mais intensa e a gente sair do espaço do planejamento e ir para a prática, né? Sim. O que todas as indústrias que eu tenho conversado, e eu fui presidente do FIENG Jovem, estou como presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação lá na FIENG, o que a gente percebe de todo mundo é que às vezes as pessoas não sabem o como, mas a necessidade já bateu e as pessoas estão procurando ajuda para que isso aconteça, né? É muito claro, por exemplo, eu tive um caso de um cliente meu que estava me explicando que ele tem, acho que mais de 80% da venda dele em canal indireto, em canal externo, né? E aí ele estava me contando que depois da pandemia, com toda essa questão de tecnologia, reunião online, etc e tal, o representante dele começou a fazer conta e descobriu o seguinte: eu não preciso sair de casa para vender, eu até vendo 20% menos, mas na hora que eu vou passar a conta do lápis, eu gastei muito menos do que só Exato. 20% a menos. Então eu fico dentro de casa, eu vendo um pouco menos, mas eu estou ganhando mais, Exato. né? Porque eu estou custando menos na rua. E aí, na hora que você percebe isso para a indústria, é uma dor muito forte. Pensa, 20, 30% de redução de receita, né? Para quem está preocupado em crescimento, em escala. Para o representante, ele olha o resultado É o líquido dia dele. dele. E o pior não é essa redução de receita de 20, 30%, é o que vem a reboque dela, é o espaço de mercado que você perde, é provavelmente feedback do produto que você está deixando de ter. Então, isso é muito sério. As indústrias elas estão começando a entender que isso é um problema e o que elas estão procurando é ajuda para fazer essa transição, essa jornada que precisa ser feita. E aí é um detalhe interessante, aí vou filosofar um pouquinho aqui, mas bem rápido, Bora lá. porque o que está acontecendo no mundo, assim, se você pegar os últimos 15, 20 anos do Brasil, a gente vem vivendo um processo de desindustrialização, né? O percentual, a participação da indústria no PIB do país vem reduzindo, né? E não tem nenhum país que deu certo no mundo sem indústria, né? Só que o mundo, e aí não é uma situação de Brasil, o mundo passa por um processo de neoindustrialização. A 4.0 e a 5.0 vem quase que reimplementando tudo que se conhecia a nível de escala, tecnologia para a indústria e tudo mais, né? É óbvio que ninguém vai jogar um pátio fabril fora para fazer um novo 4.0. Essas tecnologias elas têm um grau de acoplagem alto, de aproveitamento de investimento alto, que isso é muito bom. Mas é Sim. uma grande chance que países igual o Brasil, que estão procurando uma oportunidade de se inserir diferente numa cadeia global, podem aproveitar e ter como os asiáticos estão fazendo, Vietnã agora está chegando forte no mercado, Índia cada vez mais. Então, esse é um aspecto de oportunidade que o Brasil tem. E fora isso, essa necessidade da indústria falar mais próximo com o cliente, você citou um ponto ali do Chaplin,
o imaginário de todo mundo da indústria, o Chaplin numa linha de produção. A gente Exato. fala lá no Senai, na FIENG, se você pedir para uma criança, um adolescente na escola desenhar a indústria, ele vai desenhar uma chaminézinha com uma fumacinha. Exato. E aí, um dos maiores desafios da indústria é o de mão de obra. E não é no Brasil, é no mundo. Isso está acontecendo na Ásia, está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, e no Brasil não é diferente. Por causa de todo esse boom tecnológico, ficou muito charmoso falar que sou do mercado financeiro, eu sou do mercado de tecnologia. A indústria, para quem não sabe, é a que paga os melhores salários. Ainda hoje no país, não é o mercado financeiro, não é o mercado de tecnologia. Se você quer movimentação salarial, evolução profissional, etc. A indústria é quem faz essa transição social todinha, essa jornada de transição social. E aí, por que eu estou alertando isso? A indústria que se despertar para esse nível de automação, de consciência do mercado dela e do cliente dela, vai conseguir atrair profissionais. Aquela que tiver no modelo chaminézinha, engrenagem, linha de produção, cada vez mais vai encontrar dificuldade para atrair profissionais, né? Porque o que a gente fala, por exemplo, hoje na Faralia, uma pessoa que vem aqui falar da nossa área comercial, por exemplo, ela se surpreende, porque às vezes a gente está num grau de evolução e maturidade aqui maior do que muita empresa de tecnologia, porque a gente conseguiu entender isso muito rápido e aplicar isso de uma maneira realmente efetiva aqui. A gente não comprou um monte de licença de software para falar que tem, não. A gente realmente usa e usa de maneira intensiva aqui no nosso dia a dia. O modelo seus realmente, como eu disse, ao chegar na sua empresa, né, quando a gente começou o processo lá de trabalho junto, realmente a visão era de uma sensação de uma empresa de serviço, né, de realmente focada em serviço, porque você tinha a integração das tecnologias, pô, meu RP está com CRM, eu quero fazer automação disso, eu quero ter uma integração do marketing junto com vendas e com pós-venda, e eu quero trabalhar pesquisa, enfim, então é um olhar muito... É aquela sensação que parece que tem a fábrica e tem o escritório. E aí o escritório realmente tem esse olhar muito claro, né? Porque quando a gente tem uma visão de indústria, eu tive uma experiência de 1 ano na indústria, eu trabalhei na GE, época de faculdade ainda, e aí naquela época era a indústria, né? Aquele chão de fábrica lá mesmo, você está ali na operação, o escritório é aquele escritório antigo, com a fábrica logo na frente ali e tal. E o que você falou é agora, quando o mercado entende que na indústria tem tanta tecnologia lá dentro, a diferença é que ela não tem um andar na Faria Lima, né? Então você está, às vezes, num cenário que não é legal, acha que não é legal, mas é pura tecnologia lá dentro, né? Então é um mercado que ele é super interessante de trabalhar. E aí, quando a gente pensa aí nesse processo aí da jornada, a atração, a gente pensando em marketing, né? Tem marketing, venda e pós-venda. A gente pensando em marketing aqui. Como que você enxerga hoje que marketing trabalha, quais canais que marketing pode trabalhar, ou que eu nem sei se existe essa fórmula mágica aí, né, porque eu não acredito em fórmula mágica, mas quais que você percebe que são os canais ideais aí para uma indústria que talvez está começando um trabalho de marketing e precisa falar, pô, por onde que eu começo? Que canal que eu posso começar a utilizar para tentar atrair potencial cliente para minha empresa, para fazer minha marca aparecer, enfim. O que você enxerga aí de experiência aí, tanto como Fralia, mas também como FIENG, né? Eu gosto muito do modelo do conteúdo. Eu gosto muito do modelo onde você educa o seu mercado. Você passa a agregar valor pelo seu cliente pela estratégia que você quer executar junto com ele. É o filme, não é a foto, né? A indústria, por estar focada sempre muito em produto, ela está sempre muito focada na foto. Eu te entrego o produto, tira a foto. E aí ela perde exatamente essa visão de continuidade. A gente, hoje mesmo, né, numa outra reunião, falava aqui sobre a diferença do funil e do flywheel, que é uma outra metodologia. Estou falando em termos técnicos aqui, mas resumindo, a visão que a gente quer de relacionamento é cíclica, não é a de funil. Entrou em cima, saiu embaixo. Porque se eu não tiver essa visão de que eu entreguei e eu permaneço num ciclo constante com o meu cliente, eu nunca vou entender que é um filme e não é uma foto. Eu sempre vou estar preso nessa visão da indústria de te entreguei o produto, vai lá e consome seu produto. Agora, quando acabar, você volta. Mas o que acontece entre a entrega do produto e o consumo do produto para ele voltar? Isso talvez é o mais... a demanda do cliente ela é gerada nesse momento, não é no momento que ele chegou precisando do produto. E aí, muitas das indústrias não conhecem o que acontece nesse ato. Então, se a gente for falar de onde que o marketing tem que estar, primeiro, gerando informação e conteúdo para o cliente durante todo o processo dele, seja no processo de compra, seja no processo de análise, seja no processo de compra, seja no processo de uso.
ou seja, no processo de recompra, ele tem que estar sendo munido de informação sobre tudo que está acontecendo ao entorno daquela jornada que ele está vivenciando. Meu caso, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise no mercado de cacau. As safras estão escassas, o cacau está em alta histórica na bolsa. Se eu não tiver a capacidade de informar meu cliente sobre o que está acontecendo, eu primeiro vou entrar na guerra de preço absurda, que já existe, porque é uma commodity, e segundo, eu vou estar prestando um desserviço estratégico para todo o ecossistema que eu quero que a Frali tenha. Então, eu quero que o meu cliente me escolha, sim, pelo produto de qualidade, sim, pela minha marca e o que eu entrego, mas principalmente porque a gente teve uma comunhão de valores e de estratégia. E aí, onde que o marketing tem que estar presente? Qual canal? Todos. Você depois, através de indicadores, vai medir onde a sua audiência te performa e te entrega, você está entregando mais valor. Mas, a princípio, você tem que estar em todos os lugares possíveis e imagináveis. Obviamente, sem encher o saco do seu cliente, mas agregando valor. Se é um ponto de informação que você tem que estar ali levando valor para o cliente, você tem que estar presente. A gente tem grandes cases no mercado, né? Vamos pegar a XP, por exemplo. A XP começou uma escola de investimento. Exato. E nós estamos falando do mercado brasileiro hoje ainda de investimento, que é pequeniníssimo, e olha o salto que a XP deu em 10 anos, em 11 anos. Porque ela começou com a visão de educar o cliente dela, né? Então, só para citar um exemplo, né? Tem uma série de produtos na indústria, o meu mesmo mercado. Se você perguntar para vários clientes que produzem seus produtos com cacau, eles acham que existe só cacau natural e alcalino. Você tem escuro, você tem claro, você tem solúvel, não tem solúvel. Tem uma gama enorme de produtos que, de maneira consultiva, você pode agregar muito valor, mais barato, mais caro. Às vezes, o mais caro é melhor, não. Quem bebe vinho sabe. Às vezes, você vai comprar um vinho caro e ruim, né? Porque você não soube escolher. Então, eu acho que, resumindo, para te dar uma resposta curta e grossa, esteja presente em todos os canais possíveis e leve conteúdo relevante que agregue valor para o seu cliente em relação à jornada dele. Ele, com certeza, quer saber como te compra melhor, quer saber o que influencia no preço do produto que ele está te comprando, o que influencia nos parâmetros de qualidade do produto que ele está te comprando e, principalmente, durante o consumo, como ele faz uma nova compra de você na melhor condição possível, com confiabilidade, com qualidade. Então, a gente se preocupa muito com esse ciclo todo, com essa consistência de estar presente do cliente a todo momento na jornada dele. E aí, reforço o que você disse agora, que estar em todos e medir para saber aonde que a sua audiência está. Né? Que talvez você pode começar a identificar que em alguns você traz novos clientes, outros seu cliente atual está mais lá, enfim, começa a entender onde que é o caminho ideal para o seu negócio ali. Alexandre, antigamente uma empresa queria fazer branding, queria ser conhecida, ela ia para a televisão. Porque você sabia que 8 horas da noite era o Jornal Nacional e depois tinha a novela das 9, bastava você botar um filme lá que todo mundo ia saber que marca era sua. Né? Hoje, esse canal ele ainda existe? Existe. Com que grau de eficiência? Muito menor do que era antigamente, porque você não tem mais aquela concentração de audiência que tinha antigamente. Em contrapartida, você tem diversos outros canais, até muito mais baratos e muito mais efetivos, direcionados. Né? Então, é muito importante medir cada canal, igual você mesmo destacou, mas principalmente ter uma presença muito bem pensada e muito estratégica do que a marca quer para os seus objetivos de negócio, né? Que vai muito além do produto. Né? A grande dificuldade da indústria é entender que o modelo de negócio é mais importante do que o produto. Às vezes, o produto ele é um reflexo, quer dizer, a grande maioria das vezes, o produto ele é um reflexo do modelo de negócio. Exatamente. E o que as empresas as indústrias às vezes se prendem é que elas estão muito presas no produto e aí o modelo de negócio fica engessado porque ele não consegue acompanhar uma estratégia do mercado que está pedindo. Porque você está tão preso no produto, você está tão encaixotado no produto, você não consegue olhar para a estratégia de mercado e aí escutar o seu cliente. É o risco de se apaixonar pelo seu produto, né? Então, você tem que matar seu produto todo dia, de tempo em tempo você tem que matar. E aí, se meu produto acabar, o que vai acontecer? Se eu parar de vender isso daqui hoje, o mercado vai sentir ou não? E aí você começa a ver, o que eu tenho que fazer para o mercado realmente precisar, ou o que o mercado precisa que eu preciso fazer para entregar para ele com base no meu produto, né? Então, e é muito interessante assim, nós, em janeiro, agora, vamos estar completando 20 anos de CNPJ.
de Projeto Fralia, porque há 8 anos atrás, vai fazer 8 anos, né, a gente mudou a marca da empresa e começamos esse projeto de profissionalização, são 8 anos. Mas é um marco muito importante. Aí, quem pode estar ouvindo a gente deve estar falando assim, poxa, a indústria desse cara deve ser um brinco, né? Definitivamente não. Eu acho que administrativamente a gente tem um grau de maturidade alto na gestão financeira, na gestão comercial, na gestão de relacionamento com o cliente. Na informação do chão de fábrica, a gente tem um modelo de gestão legal, mas na produção ainda não. O nível de tecnologia do nosso chão de fábrica ainda é baixíssimo. Mas nós estamos iniciando, no começo do próximo ano, o projeto de uma fábrica nova. E aí o desafio é tentar transpor e nivelar esses mundos para esse padrão de tecnologia que nós estamos falando aqui. Então, esse desafio ele ele é contínuo, né? Você vai estar sempre passando por ele, não tem fórmula pronta. Eu sou médio industrial, tenho dificuldade de crédito barato, de equipamento barato, a mão de obra continua cara, e tenho minhas mazelas N lá na fábrica para resolver. Né? Vida normal. Mas é aquela história. Eu vejo muito empresa como se você estivesse criando um filho. Lá no comecinho, você tem que cuidar de tudo que seu filho faz, você tem que supervisionar absolutamente tudo, que é quando você está atribuindo os valores dele, exercendo uma cultura que vai perpetuar. E é um momento muito emblemático que o pai tem que estar ali junto realmente, né, supervisionando. Daí um pouquinho a empresa cresce, aí você começa a preocupar com quem que ele está andando, os amiguinhos, né? Se ele está... E aí estou aqui falando com um grande amigo aqui, um grande parceiro, porque a gente também procura andar com os bons, né? Como a mãe da gente ensinou. É perto dos bons que a gente fica melhor. E aí, mais para frente, a gente vai chegar num ponto onde a gente só aconselha. Então, a Fralia, nos 20 anos dela, o que a gente vai estar vivendo agora é um processo de maturidade. Eu brinquei essa semana lá na fábrica o seguinte, nós estamos saindo da casa do pai, que é aquela primeira casa nossa, e vamos montar o nosso apartamento na capital para estudar. Estamos estudando fora agora. E viver a universidade. E a gente começa esse processo no ano que vem, definitivamente. Vamos sair de casa. Isso aí, muito bom. E agora, pensando nesse processo aí, quando você fala, então, um dos canais, né, de ter conteúdo, acho que conteúdo é base para tudo, realmente, todas as etapas de jornada. E quando a gente vai no pós-venda? Porque também eu percebo que, às vezes, o pós-venda, como a gente já conversou disso algumas vezes, e você citou aqui, a questão de produto, né? O amor do produto lá. Então, meu produto é muito bom, faço o melhor produto, esqueço o cliente, mas meu produto é bom. E aí ele vende. Na hora que ele vende, a indústria vende. Quando a indústria vende, como que é a percepção hoje sua em relação ao pós-venda? Você acha que existe já esse olhar do pós-venda dentro da jornada, garantindo cross e upsell, novas vendas, enfim... Já existe isso ou ainda está também realmente entreguei meu produto, o dia que precisar você volta? Como que você enxerga? Definitivamente tem um mar de oportunidade nesse momento aí, que é o que eu falei há pouco aqui. As pessoas acham que é uma mágica alguém ter a necessidade pelo seu produto. Ela simplesmente chegou com aquela necessidade e dali para baixo a gente começa a tratar, ok, é a parte fácil, mas o que despertou aquela necessidade? Sim. O que aconteceu antes disso? Que nada mais é do que o pós-venda. Depois que você entregou o produto, ele consumiu o produto, o que está entre a sua entrega de produto e a próxima compra dele? Essa lacuna a indústria ainda não aprendeu a mapear, na minha humilde opinião. Sim. Tem um mar de oportunidade nesse momento aqui. Aqui na Fralia, a gente tem hoje um monte de indicadores para ancorar isso, mas eu trabalho 3 grandes indicadores de performance na nossa visão comercial e de marketing. Primeiro é vender mais, receita. A gente tem que estar preocupado em monitorar qual é o crescimento que a gente esperou da empresa. Segundo é vender melhor. No meu caso hoje, o meu vender melhor se traduz em volume. Porque como o cacau está em alta, eu posso fazer a receita sem necessariamente estar ocupando a minha fábrica. Porque eu vendo produtos de maior valor agregado e deixo a fábrica ociosa. Então, quando eu digo vender melhor, no meu caso hoje, se traduz em volume, mas poderia ser mix, por exemplo, o mix certo, porque muitas das vezes a combinação do mix certo te leva a uma melhor rentabilidade. Então, é o vender melhor. E, por último, vender sempre, porque a indústria que é apaixonada no produto, ela está olhando sempre quantos produtos eu gerei, quantas toneladas, quantas unidades, quantos quilos, quantos litros, e esquece de entender o seguinte, mas essa produção está indo para quem? Eu estou concentrado, eu tenho uma curva ABC, eu vou analisar isso, então é vender sempre,
é entender o que está entre a entrega do produto e o próximo pedido. E ali mora a maior inteligência que a indústria pode ter. É entender como o produto que ela entregou é usado, como ele é consumido, em que velocidade, como ele pode ser melhorado para garantir esse pós-venda. E aí, quando a gente... Por isso que a visão cíclica ela é muito mais interessante do que uma visão linear de funil, porque te mostra que aquela etapa é só mais uma, não terminou ali. Você tem que voltar lá para o início do ciclo para ter continuidade. Então, minha opinião, acho que a indústria precisa despertar para esse momento de pós-venda. De novo, a grande dificuldade, às vezes, dela é porque ela está na mão do canal indireto e os representantes comerciais não têm nada contra vocês. Acho que existem excelentes profissionais do mercado que já entenderam isso e conseguem trabalhar com a indústria hoje, munindo a indústria de informações. Porque a riqueza de informação ela é boa para todo mundo. Não é que a indústria quer tirar o papel de vocês, não. É porque ela precisa realmente desse entendimento, dessa jornada, e aquele que não está disposto a colaborar realmente está julgando contra, está fazendo gol contra para o time, né? Um erro que eu entendo que acontece muito no mercado. O representante comercial ele enxerga o cliente como sendo um cliente dele e a indústria como sendo alguém que ele tem que convencer, ou às vezes até um inimigo que ele vai combater junto com o cliente. Quando, na verdade, o grande papel do representante comercial é entender essa jornada e traduzir essa jornada tanto para um lado quanto para o outro. Aquele que tem essa visão, eu conheço gente de representação comercial que anda até de avião, porque tem um entendimento muito claro que o papel dele é esse. Exatamente. E hoje a indústria ela chega lá na ponta, certo? Pensando aí no pós-venda, ela consegue fazer essa pesquisa diretamente com o cliente final, de forma geral. As grandes, claro, as enterprises com certeza, mas a pequena e média, você sente que ela ainda chega, ela consegue chegar na ponta, ou ela realmente ela é dependente ali de ou um distribuidor, ou um representante que seja, para poder escutar o que a ponta lá está pedindo? A grande maioria ainda é dependente, né, Alexandre? Mas assim, a tecnologia tem apontado o caminho, né? Você pode muito bem fazer o faturamento e ter o produto entregue por um distribuidor, mas se você souber que aquele cliente recebeu seu produto nessa data e tiver criado uma ponte de relacionamento com ele, ele pode te responder uma pesquisa de NPS, ele pode receber conteúdo seu e através desse conteúdo que você dissemina, você consegue mapear se ele está consumindo de verdade o conteúdo ou não, e aí é onde está realmente a riqueza de informação. Então, não é algo caro, essa é uma tecnologia hoje que ela na minha opinião, está acessível para as indústrias e acho, sinceramente, que muitas delas precisam despertar para esse momento do pós-venda, que é onde está o próximo pedido. Literalmente é onde está o próximo pedido. Não é simplesmente em acabar o estoque. O próximo pedido está no entendimento dessa jornada depois que o produto foi entregue. Exato. E aí é interessante, você falou aí de trabalhar lá, se é possível chegar, e aí quando você faz um trabalho desse, aí a gente está falando do pós-venda de gerar mais, mas se o marketing também trabalha com esse olhar de chegar lá na ponta, ele começa a forçar o cliente final a demandar o seu produto. Né? Ele começa a conhecer a sua marca, que ele vai chegar para o representante, que talvez não representa a sua marca, ou para o distribuidor que não tem o seu produto lá, e falar, pô, eu quero esse daqui. E aí é a hora que ele consegue, talvez, impulsionar e fazer mais distribuidor chegar na indústria e falar, pô, eu preciso vender a sua marca também, que o mercado tem me pedido essa marca. Então, isso também pode ser um caminho reverso, né, de muito do que a gente vê, assim, as metodologias estão aí. O que no varejo é usado para forçar o cliente a te comprar de novo? Chama-se trade marketing. E o que a indústria, mesmo sendo de insumo, na verdade, tem que fazer? É um trabalho de trade marketing, mas não é no ponto de venda. Exato. É com o cliente, pô. E se não é diretamente com o cliente, é com o seu distribuidor, é munindo ele de informação, de conteúdo, às vezes. Ou seja, você tem um cliente, às vezes, que a frequência dele, sei lá, é 45 dias de compra. A cada 45 dias ele compra. Mas, às vezes, você tem lá a condição de munir ele com algumas informações. Isso já aconteceu aqui na Fralia várias vezes. O cliente ele tinha uma formulação que usava um percentual X de cacau e ele teve um problema num produto que precisava ser substituído. A gente conseguiu convencê-lo de que aumentar a concentração de cacau faria o produto dele resolveria não só o problema dele, como faria o produto dele melhor. Ele nos ouviu, porque a gente teve esse entendimento entre um pedido e outro, de que ele estava com essa dor, e hoje é um cliente que compra de 15 em 15 dias. Né? A frequência dele, que era de um mês e meio, agora virou semana sim, semana não.
porque ele consome muito mais do nosso produto. Então, é fundamental esse entendimento, é fundamental que, mesmo que você tenha um canal indireto, que vocês consigam trabalhar recebendo e munindo o seu cliente e o seu canal de informação, para que os pontos de contato não simplesmente se tornem hiatos. Sim. Você tem que ter, de maneira contínua, um relacionamento com o seu cliente. Sim, boa. Muito bom. Excelente. E aí, agora, pensando um pouco aí na tecnologia, né? Pensando nesse processo todo aí que a transformação digital, ela acontece em todos os setores, né? A gente tem visto isso, né? 2020, a gente teve principalmente essa movimentação maior aí de realmente as empresas terem que se digitalizar de alguma forma. A indústria, quando a gente pensa, né, mesmo que não seja tecnologia de ponta, mas ela tem no processo dela, em toda a revolução, aí, ela tem essa evolução com a tecnologia, de certa forma, aparecendo e fazendo ela desenvolver um pouco mais no processo produtivo, principalmente. Então, vai gerando essa tecnologia presente ali, e agora a gente chega nesse momento aí que não depende só da produção, mas também depende das áreas de negócio fazerem essa transformação digital e também começarem a digitalizar. E aí, pensando, né, o nosso foco aqui é falar de jornada de compra, a gente pensando marketing, venda e pós-venda, como sempre a gente repete aí, pensando no CRM como uma tecnologia que pode juntar as três áreas, né? Você tem, né, uma gestão de relacionamento do cliente ali feita dentro de um CRM, que pode integrar com outras tecnologias e pode fazer uma transformação digital se for bem utilizada, com inteligência, com dados, enfim, ter esse processo todo. Hoje, quando a gente analisa aí alguns estudos sobre CRM, a gente tem informações aí da Salesforce, por exemplo, que 30% das empresas, as empresas que utilizam CRM, das empresas que utilizam CRM, 30% tem uma melhoria de 30% na retenção de cliente, tá? E 25% no aumento de vendas, ou seja, é considerável o número. Então, né, se você vende 10, você já tem 30% ali, já é um bom número. Se você traz mais 25, já é um ótimo número. Então, você começa a ter essa visão ali, porque você começa a gerenciar essas informações e gerenciar o relacionamento com o cliente. Mesmo assim, né, esses mesmos estudos aí, principalmente os CRMs voltados para a indústria, a gente percebe que a indústria ainda demonstra certa dificuldade ali, uma resistência, às vezes até para poder conseguir adotar esse tipo de tecnologia, né? Não preciso, eu vendo para poucos, eu posso ter um Excel aqui que resolve, talvez só um Kanban aqui num planner meu já resolve, enfim, ela não consegue aprofundar e entender que realmente a tecnologia está aqui para ajudar e fazer acontecer. E aí, como que para você, como você já utiliza, né, e do mercado de uma forma geral, que você tem um bom acesso ao mercado, como que você percebe aí essa questão de implementação de CRM, né? As indústrias, elas já perceberam que realmente a gestão do cliente é importante, elas já perceberam que o processo de vendas dela normalmente é um processo de venda longo, complexo, tem um processo de produção, enfim, e gerenciar esse processo todo faz sentido. Você percebe essa movimentação da indústria? Ainda tem um pouco de resistência também, como lá no marketing a gente citou que tem essa resistência, ou não? O CRM já está mais dentro? A resistência vem, talvez, de uma falta de clareza sobre alguns conceitos que eu gostaria de passar por eles aqui. É uma pergunta que eu sempre faço para o time aqui. Gente, se amanhã a Fralia fechasse, se você morresse, alguém ia dar falta de você? E a segunda pergunta, se essa pessoa tivesse que descrever com clareza qual que é o seu diferencial, ela saberia, né? O grande ponto é esse, assim, eu sempre digo que o grande ativo que a Fralia tem não é a tecnologia, é o processo. A gente hoje consegue trocar um vendedor ou ampliar a equipe nossa de venda, em 30 dias o vendedor está performando. Porque ele entra num processo tão bem estruturado de procedimento, de como fazer a coisa, que a gente tem a visão de recrutar alguém que tem o soft skill que a gente precisa. Porque o hard skill a gente ensina, né? A gente quer alguém que tenha carinho com o cliente, que tenha brilho no olho, que saiba se comunicar bem, porque isso é mais difícil treinar. Agora, o hard skill, a operação, a tecnologia, a gente ensina, porque hoje nós temos um ativo valiosíssimo que é o nosso processo comercial. E isso é tão verdade que quando a gente criou esse processo, a gente implantou uma ferramenta de CRM, agora nós estamos trocando a ferramenta de CRM e o fornecedor que está vindo implantar a outra ferramenta, ele está assustado. Ele falou, eu vou fazer esse projeto com tempo recorde. Por quê? O processo é tão maduro, a gente tem tanta clareza do que a gente Facilita. quer a mais e quer agregar,
que está muito simples, é uma parametrização e a gente vai fazer um projeto, talvez vai ser um projeto case em tempo recorde desse fornecedor, porque o processo está muito maduro. A gente sabe o que é a outra ferramenta não entregada e o que a gente quer nessa, já está mapeado. E aí depois, se tem mais tecnologia para a gente conhecer, é bacana, a gente conhece depois. Mas a troca do pneu vai ser muito rápida, né? Então, o que eu acho que às vezes existe uma dificuldade das indústrias em perceber isso é exatamente porque não tem a noção do quão valioso é um processo que consiga determinar para o seu cliente qual é o estilo, como é que funciona o seu estilo de venda, qual é a sua característica, onde é que você é diferente, né? Isso está muito claro para a gente. Perdão que o telefone tocou, mas assim, está muito claro para a gente. Hoje, um cliente que se relaciona com a Fralia, ele tem um entendimento muito claro de qual é o estilo da Fralia, o que a gente valoriza, quais são os nossos valores, o que está por trás desse atendimento, e isso é suportado por um processo. Então, assim, a gente não tem Pelé no time, todo mundo tem um processo estruturado que, independente de estar motivado ou desanimado, o processo te ajuda a segurar uma performance aceitável para esse relacionamento, porque está muito bem desenhado, muito bem mapeado. E isso está pronto, não precisa melhorar? Engano. Isso evolui todo dia, todo novo momento que você está em relacionamento com o cliente, você tem um novo insight. Esse processo ele te dá feedback o tempo todo para você usar e ir incrementando ele. E o processo, por exemplo, que nós estamos trabalhando com vocês é esse, de, através da automação e desses pontos de contato, e coletando métricas para a gente ir melhorando essa relação. Então, assim, falta talvez na indústria a percepção da necessidade de construir um processo maduro. E aí a tecnologia, gente, a parte, fica sendo a parte fácil. O que a gente vê muito projeto de CRM se frustrando é que o foco está muito na tecnologia e pouco no processo. E aí até fica complexo você fazer na marreta uma tecnologia caber em algo que não tem maturidade para se falar aqui, né? Sim, sim. Boa, muito bom. E aí você citou em automação, né? E esse processo de automação e inteligência artificial, principalmente com 4.0 e na indústria 4.0, esses dois assuntos são assuntos, né? Esses dois temas são temas que são comuns para o processo de produção, né? Você ter uma automação no processo e você ter a inteligência artificial e ter inteligência artificial na produção. Então, isso tudo gera é comum, é um tema comum, né, para a indústria. E aí, quando a gente percebe um pouco aí se você quiser talvez tirar seu fundo aí, fica tranquilo, hein? Porque está dando um reflexo seu aí, vai lá, sem problema nenhum. E aí, quando a gente pensa em automação e inteligência artificial, a gente começa a ver que, de novo, na produção é possível, né? A gente consegue utilizar, a indústria já utiliza isso muito, mas aí a gente pensando em áreas de marketing e vendas, né? Como que você percebe isso daí? Você acha que já é feita a automação? Você acha que a inteligência artificial, junto com a automação, que a gente sabe que isso otimiza muito o processo, a gente gera mais negócio, né? É onde a expertise nossa principal está aqui, mas como que você enxerga que a indústria tem aproveitado a inteligência artificial e a automação para otimizar o processo de jornada de compra, marketing, venda e pós-venda, atendimento ao cliente, personalização de comunicação, enfim, como você acha que ela tem utilizado isso? Respondendo assim de maneira bem objetiva, a inteligência artificial tem ajudado muito a traduzir personas, criar o conteúdo específico para cada persona e dar produtividade em cima disso. Então, o que a gente percebe muito é a facilidade enorme da gente utilizar a inteligência artificial para produzir conteúdo, por exemplo, para fazer leitura de persona, né? E na parte de automação, é muito óbvio, por exemplo, alguns pontos que existem na jornada que você precisa cobrir com um mínimo de carinho e de atenção. Por exemplo, olha, seu produto está a caminho, seu pedido foi processado, seu faturamento foi feito, seu produto foi entregue. Olha, e aí, seu produto está entregue, está tudo certo? Né? Esses pontos são básicos, né? E você contar que um vendedor que tem numa carteira 100 clientes vai enviar um e-mail desse para cada um dos 100 clientes é humanamente impossível, né? A automação ela vem aportar produtividade nisso, sem deixar de ser pessoal. Então,
aquele vendedor ele é notificado que o cliente dele recebeu um comunicado de emissão de pedido, de emissão de faturamento. E aí ele vai passar a controlar, olha, o meu cliente leu esse e-mail, ele consumiu esse conteúdo, ele está... Porque isso tudo, no final das contas, talvez valha mais do que um NPS que o cliente responder. Né? Ele respondeu um NPS maravilhoso, mas aí na hora que você vai ver na jornada dele entre um pedido e o próximo, ele não consumiu nada de conteúdo da empresa. E aí, na hora que dá a data dele pedir de novo, ele ainda não pediu. Será que tem algum problema? Exato. Com certeza tem algum problema, porque e o vendedor ele tem que saber mapear isso. E às vezes acontece, o produto teve um problema de aplicação, não performou legal, só que é muito comum, principalmente quando você está lidando B2B, o cara que está lá do outro lado, ele só quer paz. Tanto a produção quanto o comprador. Se você der a paz para ele, a recorrência ela vem. E esse silêncio ele é perigoso. Ele é perigoso. Porque o dia que o cliente fica insatisfeito, nem sempre ele está disposto a te dar esse feedback. Então é muito importante que você crie formas de ir mapeando essa jornada como um todo, para que você entenda. Hoje aqui na Fralia a gente usa isso. Olha, entre um pedido e outro, a gente soltou 4 e-mails para o cliente, 4 comunicados. Ele consumiu esses comunicados? Ele abriu, pelo menos? Ele interagiu com esse conteúdo? Não interagiu. Então, opa, bolinha amarela nesse cliente. Será que ele vai fazer o próximo pedido? Pode ser só que ele esteja sem tempo, gente. E acontece. Mas é um alerta que o consultor tem que estar atento para poder mapear e garantir a próxima venda. E aí você começa a analisar comportamento, né? Você toda vez que não abre aquele e-mail, ou que não recebe, ou não responde aquela mensagem que foi no WhatsApp, tende a não fazer uma recompra. E aí você começa a fazer análise com dados em cima disso também. E da mesma forma, né? E da mesma forma, por exemplo, você está mandando um comunicado que ninguém está abrindo, mas todo mundo continua pedindo. Então, peraí, tem algum problema nesse conteúdo que eu estou mandando aqui que está realmente desinteressante. Está na hora de eu rever esse processo se realmente precisa de... Se eu estou gerando atrito ou se eu estou gerando valor. Essa que é uma grande questão. Exato. Né? E aí eu usar os dados, que até casa um pouco aí, a gente já chegar nos momentos finais, mas com um pouco da minha pergunta final aí, que é o quê? Hoje, quem está com a gente aqui participando, e de novo, eu estou te indicando aqui sem ter combinado com você, mas eu indico pessoas aí que tiverem interessadas, são da indústria e têm interesse por entender mais sobre essa questão de jornada e modelo, procurar o Matheus, porque realmente a minha troca com ele, né, todos os momentos que a gente tem de troca, aí são sempre muito ricos, eu aprendo com ele sobre como que pode aplicar essas estratégias de jornada dentro da indústria, então acho que faz sentido procurar, e aí da sua experiência aí agora também, me conta um pouco aí, porque quem está ouvindo a gente talvez está assim, pô, legal, vou colocar meu CRM aqui, vou pegar meu time de marketing, começar a trabalhar conteúdo para atingir todos os canais, vou implementar um processo de venda aqui com todas as etapas bem organizadas aqui dentro, né, não do funil, mas do flywheel, de ter essa sequência ali de uma venda sempre contínua em todas as etapas, vou ter minha jornada desenhada, meu pós-venda vai ter atendimento lá pelo WhatsApp, vai mandar NPS, vai mandar informando que a entrega está sendo feita e tudo mais. Implementei isso tudo aí. Mas e aí? Como que a indústria consegue medir se está gerando resultado para ela tudo isso que está sendo feito? Porque a gente sabe que isso é um investimento, né? Você vai investir na tecnologia, você vai investir em pessoas, você vai investir em conteúdo, você vai investir numa agência. Então, isso tudo vai fazer com que você tenha um investimento, mas isso tem que gerar resultado em venda, no fim do dia, né? Ou de marca ou de venda, que vai gerar, né? A marca também gera venda. Então, como que a empresa, uma indústria, consegue medir aí se o resultado está sendo atingido ou não pelas áreas, pelo trabalho que vem sendo feito por marketing, venda e pós-venda nesse processo de jornada? Às vezes, quando a gente está falando de marketing e comunicação, tem aquela velha história de que até os profissionais de marketing não gostam, que é o intangível, é o longo prazo, né? Eu vou falar um pouquinho da situação da Fralia, tá? Eu estou na Fralia desde 2017. Em junho de 2017, nós implementamos o nosso RP. Em agosto de 2018, a gente botou para funcionar o modo CRM, ainda bem capenga. Ficamos um ano apanhando disso, até que no início da pandemia ali, por volta de março de 2020, eu trouxe uma empresa que veio trabalhar growth com a gente, mas a gente já tinha uma visão muito clara do que era o processo de relacionamento com o cliente, da gestão de carteiras do nosso cliente, da base de clientes. E aí a gente aplicou uma metodologia de growth para novos mercados, ainda fazendo digital por conta própria. A gente criou o site, a gente criou o blog, a gente começava a postar,
começamos a gente fazer a performance, aí trouxemos um parceiro, depois trouxemos outro, e isso é um processo contínuo de melhoria e de experimentação. Como é que a gente mediu isso? 8 anos, 50% de crescimento todo ano. Então, dá para ser melhor, foi pior. Na verdade, o que a gente está vendo é que o processo, a cada ano, ele traz melhorias e exigências novas do negócio que a gente tem que se adaptar para manter esse ritmo de crescimento. E durante 4 anos, a gente vem mudando todo ano, todo mês, todo dia, porque a gente tem um processo de escuta ativa muito forte aqui. Então, eu acho que a grande... E são outros indicadores que a gente vai percebendo. Enfim, antigamente, eu estava posicionado em clientes e entrei no mercado com um nível de agressividade de preço que talvez hoje eu não tenha, nem o apetite, nem a agressividade. Hoje eu consigo ver claramente que o meu cliente valoriza todo esse valor agregado que eu coloco em torno de uma commodity, que é o cacau, porque eu começo a conseguir claramente comunicar para ele que nós estamos interessados em longo prazo, em relação, em filme, não em foto. E, da mesma forma, a gente tem uma consciência muito grande do que aquele cliente que veio por preço, ele vai por preço. Sim. E a gente sabe fazer o trade-off, ou seja, olha, esse cliente não é onde a gente tem que investir na relação, que é diferente de um cliente que às vezes chega para a gente com uma situação, uma necessidade, olha, eu preciso que você seja meu parceiro aqui, a gente trabalha numa condição diferenciada de preço, porque eu não consigo chegar nisso agora, mas a gente pode fazer uma rampa, a gente pode fazer uma estratégia junto, completamente diferente, porque aí nós estamos falando de gente que está interessada com a gente e ir no longo prazo. Então, engordando a carteira, um processo de aquisição agressivo, e aí fica muito fácil medir, né? Tem uma série de indicadores, você vai falar de CAC, de LTV, todos esses que são famosos do mercado aí, mas no final, gente, o básico, ele ainda é o que fala mais alto, é o que eu falei, precisa vender mais, precisa vender melhor e precisa vender sempre. O resto todo corrobora para esses três, precisa vender mais, precisa vender melhor e precisa vender sempre. O resto todo só suporta esses 3 indicadores aqui dentro da Frali. Então, a gente já teve momentos aqui que a gente investiu em marketing e a gente viu que a gente não estava vendendo nem mais nem melhor, e nem sempre. E aí a gente teve que mudar a estratégia e faz parte do jogo. Boa. Essa responsabilidade aí do marketing de vendas, de medir o resultado, ela é importante justamente isso, é o ponteiro mexer, né? Então, marketing, às vezes, principalmente quando a gente fala aí quando a gente analisa marca, é difícil de você ter essa medida, né? Essa mensuração real. Tipo assim, pô, minha marca está valendo mais, você pode até fazer isso pagando para poder fazer isso, mas de uma forma geral você não consegue talvez sentir isso. Pô, será que esse conteúdo aqui, eu estou fazendo esse tanto de vídeo aqui, e esse vídeo está fazendo a marca ficar mais forte? Né? Então você vai sentindo o ponteiro ali de alguma forma, e marketing tem que começar a trazer isso. Pô, a gente começou a trazer mais tráfego, tem mais gente acessando nosso site, não impactou em venda ainda, mas eu sei que antes chegavam 10 mil pessoas, agora já tem 15 mil pessoas chegando para visitar a gente. Então, dessas 15 mil, 8 mil são novas, e aí eu tenho 10 mil que estão retornando, estão voltando mais de uma vez. Aí você começa a ter essa visão e vendo, pô, está funcionando. Daqui a pouco isso vai gerar um resultado. Né? E aí é a paciência, porque também marketing não é pontual, né? Não adianta investir no Google Ads, investir em conteúdo aqui, passou 3 meses, não gerou nada. Tá bom, mas espera, ainda vai acontecer. É construção, né? E é importante que se tenha convicção do que se está fazendo e acredite, né? Mas ao mesmo tempo que a gente não fique apaixonado pelo que está fazendo também, sem ter uma escutativa. Vou citar um exemplo aqui. A gente, durante um momento, achou que ter tudo fora com um parceiro seria o modelo ideal para a gente. Depois a gente entendeu que a estratégia tem que estar próxima aqui. E a gente hoje domina muito bem a estratégia para poder, inclusive, demandar melhor. Então, a entrada da Hotmart, por exemplo, no nosso ecossistema, ela veio com um drive muito claro. O V da visão tem que ser melhor do que o V da verba, entendeu? Certo. Porque quando a gente sabe bem o que quer fazer, a gente faz melhor, a gente faz com clareza, né? Então, hoje, a Fralia, parte da geração de conteúdo está aqui, né? A estratégia do conteúdo está aqui, e a gente usa hoje um ecossistema muito bacana de parceiros da qual a Hotmart faz parte e veio agregar o time maravilhosamente bem. A expectativa nossa é fantástica para efetivar o uso da tecnologia que era o RD Station e fazer isso escalar para outro patamar, que é a necessidade nossa. Nós não estamos preocupados com o número do nosso concorrente, nós estamos preocupados em bater o número do mês passado. Né?
Eu acredito muito nessa estrutura. Eu acho que é, é, esse processo todo é um processo de cultura. Aqui na Frali a gente fala que a gente nasceu para servir o cliente, então todo mundo tem que ter isso muito na veia, e servir o cliente é um processo de escutativa o tempo todo. A indústria hoje ela tem ferramentas como ela nunca teve para estar mais próximo do cliente. É a oportunidade de ouro para quem realmente quer dominar o seu mercado, quer se aproximar do cliente e criar de verdade o que para mim é a chave do futuro, que são ecossistemas que vão trabalhar em conjunto dentro de uma estratégia comum para se fazer forte, né? Seja ele pequeno ou grande, o que dá força hoje para a indústria é estar inserido ou não dentro de um ecossistema forte. Concordo 100%. E é isso, eu acho que essa visão sua aí já demonstra uma visão de quem realmente acredita em jornada de compra, acredita em marketing, acredita em venda, em pós-venda, porque todo cliente nosso que chega, enxerga o Outmarketing como sendo um parceiro e não responsável agora. Te contratei, agora você tem que ser o responsável pela venda da minha empresa. Você tem que ser o cara que tem que fazer minha estratégia de marketing acontecer. Ela entende que, pô, eu tenho um parceiro aqui que tem um conhecimento de mercado, que tem um time experiente, que está com várias empresas, que tem várias coisas acontecendo, que pode trazer isso para dentro da minha empresa como conhecimento novo, mas a estratégia eu sei para onde que eu quero ir. A gente até, né, em conversas nossas aí, a gente leva e fala, pô, e se você pensasse desse jeito? A gente ajuda a pensar na estratégia, claro, mas a visão do negócio é do negócio, não é da agência, né? E isso já é uma visão de quem acredita em marketing, porque consegue ver isso. Até o Caíto, que é aquele cara da Chili Beans, acho que é Caíto Maia, né? Ele fala aí sobre essa questão de... Ele tem um conteúdo que ele fala sobre um curso que ele tem lá, tal, e aí, para varejo até que é esse curso, mas ele fala lá que a maioria das empresas não acreditam em marketing, né? Nesse processo de marketing, venda e pós-venda. E aí ele faz uma pergunta num curso dele lá, que ele tem 70 executivos, e ele fala que são empresas ali que faturam mais ou menos entre 20 e 50 milhões por ano. Então, você tem uma média empresa ali que já está caminhando para se tornar uma grande, enfim. Então, você tem um número relevante de pessoas ali de um mercado que gera uma boa receita. E aí ele fala que dessas 70 pessoas, na hora que ele pergunta, ela fala assim, pô, quem acredita em marketing aqui? Aí todo mundo levanta a mão, pô, marketing tem que fazer e tudo mais e tal. Aí ele vai e pergunta, fala assim, quem aqui tem uma agência para cuidar ou do marketing ou da marca, né? Uma agência de marketing ou uma agência de publicidade. E aí que 20% levanta a mão. E aí que ele fala assim, eu fico indignado, porque o cara fala que acredita em marketing, mas ele não tem nenhuma agência para poder dar suporte para ele no que ele precisa fazer, porque ele não vai fazer tudo interno, ele pode fazer boa parte interna, mas ele precisa de ter alguém para poder direcionar e trazer a novidade para ele e tudo mais. Então, para a indústria, a gente, né, nesse movimento aí que a gente tem tido cada vez mais dentro da indústria, a gente tem percebido isso também. Não, tem que fazer marketing, tem que ter um CRM, tem que ter, mas tá, e aí, o que você tem feito hoje? Ah, não, tá ali. Eu tenho uma pessoa aqui dentro do marketing que ela faz design, conteúdo, faz o inbound, cuida de CRM, não sei o quê. Então você fala, pô, mas será? Né? Será que essa pessoa consegue fazer isso tudo? Você talvez tenha pelo menos duas pessoas ali trabalhando, uma pessoa sendo criativa e a outra pensando na estratégia junto, tal. Então você começa a ver que realmente tem muito mais discurso, né, do que prática, do que realmente acreditar em marketing. Alexandre, assim, no final das contas, fazer branding é sobre verdade, né? No mundo ideal, todo mundo nasce com a estratégia bem desenhada e vai cumprindo aquela estratégia. Eu te digo claramente que ao longo dos 8 anos eu vejo o posicionamento da Fralia evoluindo a cada ano para o que a gente quer. A gente sabia desde o início o que a gente quer, mas eu não podia, por exemplo, simplesmente mudar o meu produto radicalmente, colocar um produto muito melhor do que o que eu tinha hoje e falar para o meu cliente pagar. Não é assim que constrói a marca. O nosso negócio nasceu do zero. Quando eu entrei no negócio, já tinha, nós vamos dizer 20 anos, já tinha 12 anos de negócio, né? Já tinha uma carteira de clientes, então eu tinha que vir transformando o cliente. Para quem está começando, o ideal é que se construa o conceito muito claro e siga nele. A gente hoje fala não para clientes que antes a gente pedia, pelo amor de Deus. Exato. Mas é um processo evolutivo. Porque tem que ser sobre verdade. Não adianta eu anunciar o produto mais fantástico do mundo se esse produto não é o mais fantástico. Não adianta eu anunciar o produto mais barato do mundo se, na verdade, ele não é o mais barato. Não adianta eu anunciar o produto com a maior qualidade do mundo se ele não é o produto de maior qualidade do mundo, ou de maior tecnologia do mundo, ou qualquer outro atributo que a gente venha falar. As pessoas estão muito interessadas em quem está por trás das coisas. As indústrias têm que entender que
largar a paixão do produto e pensar cada vez mais em estratégia. Se você tem condição de dominar e criar seu ecossistema, crie. Se você não tem condição de dominar e criar seu ecossistema, se insira o mais rápido possível num ecossistema com bons parceiros. Porque, definitivamente, quem tem visão de jornada, quem entende a necessidade do cliente por completo, quem sabe, inclusive, resolver problemas do seu cliente com boas parcerias, com bons ecossistemas, né? É quem vai sobressair do outro lado, porque cada vez mais a clareza sobre uma boa estratégia e uma boa execução é o que tem mandado nos negócios. Aí. Cara, não podia ser melhor a pessoa ser convidada, eu já tinha certeza disso, mas acabou de confirmar aí nesse tempo nosso de conversa. Ser a pessoa mais certa aí para poder falar de jornada de compra para a indústria. Te agradeço aí muito, realmente. Eu acho que quando a gente, né, foi numa palestra sua lá, que eu falei, pô, vamos conversar sobre isso também, porque você já entende desse processo todo e realmente você conseguiu trazer muito conhecimento aí. Eu repito para todo mundo aqui, pessoal, não, né, indiferente de cliente ou não, mas a Fralia tem uma boa estratégia bem desenhada, tem um olhar realmente cuidadoso para pensar em marketing, venda e pós-venda. Matheus está envolvido nisso muito ali, de, né, levar o olhar estratégico para que isso tudo aconteça com a equipe dele lá. Então, Matheus, de novo, vou reforçar aqui, procurem o Matheus aí, quem quiser bater um papo sobre isso, porque o cara realmente Eu já ia conhece. falar, eu estou à disposição, literalmente, você não cometeu Exato. nenhuma heresia, eu adoro fazer isso. Aliás, você leu meu mini currículo, eu fui presidente do FIENG Jovem, estou como presidente do conselho na FIENG, acredito muito no associativismo, em ecossistema, em compartilhamento de informações, tenho feito aí, invariavelmente, a convite do pessoal algumas palestras, porque eu acredito demais que essas trocas enriquecem todo mundo. Eu sou um cara tarado por aprender, e por conversar e por conhecer dessas realidades, então eu estou realmente à disposição de quem quiser ir me procurar, fique à vontade. Show de bola. Muitíssimo obrigado. E esse que é o objetivo do Outtalks, é a gente levar realmente conhecimento em forma de conversa, porque, né, a gente não sabe tudo, mas a gente sabe alguma coisa e consegue compartilhar e fazer quem está do lado de lá pensar um pouco sobre isso. Então, Matheus, de novo, Eu espero muitíssimo ter obrigado valorizado aí. o tempo de todo mundo aí que ouviu e ter agregado alguma coisa aí para esse pessoal que vai prestigiar a gente ouvindo o programa. Eu tenho certeza que realmente você contribuiu. De novo, obrigado aí pela sua participação, obrigado pelo seu tempo aí. A gente em breve provavelmente vai produzir mais conteúdo e talvez fazer até presencial alguma coisa junto, né? Vamos sim, vai ser um prazer. Muito bom. E para quem está ouvindo a gente aqui, mais uma vez, obrigado aí por participar do Outtalks. Continue acompanhando todos os episódios. Cada semana aí uma novidade para você em conteúdo para te ajudar em estratégia de marketing, venda e pós-venda e CRM. Até a próxima. Até mais.